Êxodo capítulo 3. Capítulo 3 não será projetado, então abra a palavra do Senhor. Comecei uma vez uma campanha, não sei se é campanha que fala, mas tudo bem, de voltarmos às coisas mesmas, né? Quem puder trazer a sua Bíblia impressa, eu sei que, né, nós usamos, eu também tenho aqui, mas é interessante. Tem coisas que nós não precisamos e não devemos abrir mão de jeito nenhum, sempre da palavra. Êxodo capítulo 3, na quinta-feira passada, nós começamos a falar essa passagem, e eu fui bem breve, e assim também eu serei hoje, e eu espero concluir na próxima semana. Moisés pastoreava o rebanho do seu sogro Jetro, que era sacerdote de Midian. Um dia ele levou o rebanho para o outro lado do deserto e chegou a Horebe, monte de Deus. Ali o anjo do Senhor lhe apareceu, uma chama de fogo que saía do meio de uma sarça. Moisés viu que, embora a sarça estivesse em chamas, não era consumida pelo fogo. Que impressionante, pensou, porque a sarça não se queima? Vou ver isso de perto. O Senhor viu que ele se aproximava para observar, e então do meio da sarça Deus o chamou. Moisés, Moisés, eis-me aqui, respondeu ele. Então disse Deus, não se aproxime, tire as sandálias dos seus pés, pois o lugar em que você está é terra santa. Disse ainda, eu sou o Deus do seu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó. Então Moisés cobriu o rosto, pois teve medo de olhar para Deus. Amém, irmãos? Com gás, Juarez. Domingo. Irmãos, chamado de Deus. Chamado de Deus. E o chamado de Deus é lindo. Falamos aqui, à luz desse texto, que Moisés estava pastoreando, trabalhando. Eliseu estava trabalhando. Oséias, profeta, estava trabalhando. Jesus chama os discípulos e eles estavam trabalhando. Paulo estava indo perseguir a igreja, trabalhando. Grandes homens e mulheres em que Deus chamou, eles estavam ocupados. E o chamado de Deus é justamente para pessoas ocupadas, mas muito ocupadas mesmo. Assim como o reformador disse que eu tenho tantas coisas para fazer hoje, mas tenho tantas coisas para fazer hoje, que vou passar mais 1 hora ajoelhado. Toda pessoa chamada, ela é ocupada. Eu citei algumas pessoas aqui que estavam trabalhando, trabalho duro, irmãos. Arar terra, cuidar de bois. Eu não arei terra, mas já cuidei de bois, cavalo, burro. Acordar 3 horas da manhã, tirar leite. Levar para o pasto. Depois trazer de volta. Separar bezerro. É um trabalho difícil, duro. E essas pessoas que eu citei aqui, todas elas estavam trabalhando. Moisés também.
cuidando das coisas dos outros, ou melhor, do outro, né, que era o seu sogro. Não era um negócio dele. Ele não estava pastoreando um rebanho dele. Era de alguém, que é pior ainda. Eliseu provavelmente era dele, né? Era do pai, então logo era dele. Pedro tinha um negócio de barcos, vários, pescava e tinha muitos barcos. E a outra ideia do chamado é que quem não está disposto a deixar alguma coisa, pode estar ouvindo um assovio e não um chamado. Nós vimos que Eliseu queimou arado, queimou tudo, deixou pai e mãe. Moisés fez a mesma coisa. Os discípulos também. Deus tem um chamado para você. Deus tem um chamado para todos nós. E eu já falei que todos somos chamados. Não, a palavra diz isso. Só que algumas pessoas vão dizer assim, sim, como Moisés disse no versículo 4, eis-me aqui. Assim como Isaías disse, eis-me aqui, envia-me. Então, todos nós fomos chamados. Alguns vão dizer de imediato, Senhor, eu estou aqui, pode fazer o que o Senhor quiser fazer, me enviar para onde eu estou indo. Alguns vão falar assim, mas que loucura! Eu já citei aqui, eu vou reforçar, o Fernando Brandão, que é da Junta de Missões Nacionais. Irmão, eles tinham uma carreira garantida no banco. E aqui entre nós, era um salário considerável, se fosse por dinheiro. Pense no seu salário. Alguns falam assim, nem tenho, mas tudo bem. Aos que tem. 20, 30 vezes isso, um salário. Ele abriu mão de uma carreira garantida até a aposentadoria para servir. É chamado, irmãos. É chamado. Só que no meio do caminho do chamado tem algumas desculpas. Às vezes nós falamos sim. E aí quando o chamado começa a estreitar o negócio, começa a ver que o chamado é bênção. Agora que eu vou ter o título de pastor, todo mundo vai me respeitar. Ai, fica pensando aí alguma coisa. Não faz diferença nenhuma. Até porque agora todo mundo é teólogo. Graças a Deus todo mundo tem acesso à palavra. De todos os jeitos, todas as línguas, várias versões. Você não compreende aqui, você pega uma outra versão. Não é sobre título chamado. Porque se fosse, nós teríamos que tirar a questão da figura do título pastor, porque ultimamente, Jesus do céu, não é sobre título. É sobre o que queima dentro de você. Porque se fosse sobre título, assim como algumas realidades denominacionais chamam o seu pastor com mestrado, doutorado, pós-graduação em teologia, não é sobre título. Mas sempre que alguém é chamado, ela inventa uma desculpa.
E na semana passada eu falei um princípio. Pode passar, por gentileza, eu esqueci o passador hoje. A primeira desculpa que Moisés deu, primeiro ele disse sim, eis-me aqui, Senhor. Depois ele entende que o chamado dele era para ele voltar e resgatar o povo dele. E aí ele fala assim, não, mas peraí, Senhor. Até o momento está lindo demais. Eu estou no monte, um fogo que não se apaga, o lugar é santo, que eu tive que tirar as sandálias. Está agradável demais aqui, Deus. Agora o Senhor quer me tirar daqui, onde a presença do Senhor é real, para ir falar com o faraó e Deus. E aí vem o passado de Moisés, mas eu matei alguém lá, alguém vai querer me matar também. Ou seja, toda pessoa chamada precisa desfazer do seu passado, porque ele vai te perseguir. Vai te perseguir. Moisés, então, a primeira desculpa que ele deu foi: quem sou eu? Então, disse Moisés a Deus: quem sou eu para ir a Faraó e tirar do Egito os filhos de Israel? Identidade, inferioridade, baixa autoestima, seja lá o termo que você queira pensar. Quem sou eu? Ele é grande, ele é o Faraó, ele é o Todo-Poderoso, eu não posso nada. Quantas vezes nós já usamos essas desculpas para o chamado? Quem sou eu, Senhor? Fulano de tal lá prega melhor, canta melhor, toca melhor, mas não tem um coração de servo, não tem um coração moldável, não quer aprender, não quer voltar a aprender, como diz na educação. Pode tocar bem, cantar bem, pregar bem, mas não se submete àquilo que Deus quer, e logo não tem coração de servo. Porque, irmãos, com o tempo, e eu vi isso do Mário Sérgio Cortella, algumas pessoas chegaram para ele e falaram assim: nossa, você tem o dom de falar. Aí ele: dom? Dom? Eu li mais de 10, 20 mil livros para escrever alguns agora. Não que dom não existe, irmão, pelo amor de Deus, tá? Claro que sim. Só que, como disse Thomas Edison, é 90% é transpiração, irmãos. 10% é inspiração. Eu quero pregar bem, eu quero fazer alguma coisa para Deus, mas eu não me dedico àquilo. Não vai sair nada mesmo. Ah, Deus me dá o dom. Eu te dei o dom da vida. Eu te dei a habilidade. Vai lá, vai estudar. Agora faz alguma coisa você. Oscar disse, chamavam de mão santa, ele disse: nada de mão santa. Ele nem gosta desse título. É mão treinada. Quer fazer uma coisa bem feita? Vai estudar. A fórmula é essa. Ah, claro que com uma bela busca diante do Pai, com jejum, com oração, com dedicação. Uma pessoa desafinada pode cantar melhor? Pode. Ela não vai cantar que nem o pastor, chegar no nível, graças a Deus, né? Mas ela pode? Pode. Ela vai se destacar como fulano, beltrano e ciclano? Talvez não. Mas que ela pode melhorar, não tenho dúvida disso. Mas como? Deus, me dá o dom. Me dá o dom. Vai ficar orando aí, pode ficar orando. Fica orando. Continua orando. Fica sentado esperando. No dia que acontecer desse jeito, você me fala.
Moisés, quem sou eu? Faraó é grande demais, eu sou pequeno demais. Essa é a postura de alguém chamado. O meu lugar e o lugar do outro. Aí Deus diz, mas é desse jeito que eu te quero mesmo, Moisés. Porque não é sobre você. Não é sobre você. Não é sobre nós. É sobre Ele. É para Ele. Tudo é sobre Ele, irmãos. No dia que for sobre nós, está tudo errado. Não faz mesmo, não. Não faz nada. Cruza os braços e não faça nada. Porque quando é sobre nós, fica pesado. Quando é tudo sobre nós, fica muito denso, muito tenso, e as coisas não fluem. Balmer, não fluem com naturalidade. Já viu quando você vem numa celebração como essa ou qualquer outra, e parece assim, nossa, hoje parece que não fluiu, parece que não foi, parece que estava amarrado, que não foi no nome de Jesus. Por quê, irmãos? Porque às vezes é sobre nós. Eu lembro que Jeremias, uma vez, Jeremias Pereira, né? Jeremias, né? Às vezes Jeremias Pereira, né? Da 8ª. Ele disse que uma vez ele foi num congresso e falou assim, hoje eu vou mergulhar, vou beber, negócio só prego, vai conferência, isso, eu quero sair daqui abastecido. Aí o irmão, o pastor, né, foi lá, começou a pregar. João capítulo 10. Eu sou a porta. Aí ele falou assim, Jesus, o que é que vai sair daí? E o pastor pregou ali uns 40 minutos aqui, tipo, a porta fecha, a porta abre, ele brincando, né? Jeremias é a figura. A porta fecha, a porta abre, 3 pontinhos e pá, acabou. Aí ele, Jesus do céu, eu ainda paguei o congresso. Aí tá, aí na rodinha dos amigos, ele estava com 4, era 5 pastores. O amigo dele começou a chorar copiosamente. Obrigado, Jeremias, por ter me trazido. Que palavra poderosa foi aquela. E ele falou assim, meu Deus do céu, que miserável homem que eu sou. Porque era sobre ele, não era sobre Deus. E o outro que foi mesmo para ouvir Deus, ouviu. Quem é você? Que identidade você traz? A segunda desculpa que Moisés deu para o seu chamado é: o que direi? O que direi? Moisés prosseguiu: quando eu chegar diante dos israelitas e lhe disser, ele pergunta, o que eu vou falar? Você já usou alguma desculpa parecida? Eu não estou preparado. Eu não consigo. O que eu vou dizer? Ele não tinha entendido que não era sobre ele. Ele estava recebendo uma missão, um chamado para cumprir aquilo que Deus falou com ele. Deus falou com ele. Na sarça, num lugar santo, num lugar preparado. Era sobre Deus, não era sobre ele. Ele não precisava se preparar, porque Deus já estava preparando o caminho. O que direi? Ele perguntou, o que eu vou falar com ele, Senhor? Irmãos, às vezes nós passamos anos estudando, buscando. No final, assim, Deus falou assim, agora faz. Não estou preparado. Como? Como assim?
seus 4, 5 anos de EBD, 10 anos de EBD, 20 anos lendo a Bíblia, e ainda não consegue dirigir um culto, ministrar uma lição. Como? Eu não estou preparado. Porque é sobre você, não é sobre Deus. Como que uma pessoa que não sabe ler e não sabe escrever se tornou uma das maiores evangelistas na igreja central, em BH? Porque não é sobre ela, é sobre Deus. Eu não estou preparado, não. Que bom que você não está preparado. Ou seja, a soberba e a arrogância não tomou conta do seu coração. Vá assim. Vá leve, vá frágil. Faça com leveza, com amor, com tranquilidade. E tudo vai fluir. Porque é para Ele. O que eu vou falar, pastor, então? Eu falei aqui, né? Nós fomos fazer uma visita em Vitória e já vivi essa situação algumas vezes, mas toda vez ela é única. Você vai visitar alguém que já está em fase terminal. O que eu vou falar? O que eu vou dizer? Falei com o Alex, eu não sei. Não sei, e não sei mesmo. Eu espero que na hora Deus me dê uma palavra, me oriente a falar, porque eu vou falar o que para alguém que está a horas da morte? Posso levantar, botar as minhas mãos e crer que o sobrenatural pode curar? Sim. Mas o que fala nessa hora? Não, eu nem vou lá, eu nem vou porque eu não sei o que falar mesmo. Toda pessoa chamada vai. Você não sabe o que fazer não, irmão, bota a mão e ora. Deixa tudo com Ele. Terceiro e último por hoje. Eles não crerão. Primeiro, ele não tinha entendido o chamado de Deus, para que Deus estava chamando. Aí ele começa a dizer que Faraó é maior. Segundo, ele acha que não está preparado. E agora, terceiro, ele está dizendo assim: eles não crerão. Lembra de Jonas? Ah, Senhor, vai pregar para aquele povo lá não. Aquele povo é rebelde, aquele povo é assim, eles não vão crer mesmo, deixa eles lá. Eles não vão crer, disse Moisés. Vamos todos ler esse texto? Moisés. Você já usou também essa desculpa em alguma coisa? Você já usou do tipo: ah, Senhor, não vou lá não, porque essa pessoa é muito difícil. Ela é muito dura o coração. Ela não vai acreditar, não vai crer, ela vai debochar. Ela não quer ouvir a palavra, então não vou nem falar. Nossa, lá na escola, lá no trabalho, lá no... Nossa, para aquela pessoa nem falo para ela, porque eles não vão acreditar mesmo. Irmãos, é aí que está a diferença da pessoa chamada e a pessoa assoviada. O chamado fala, porque a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra. Então, uma pessoa chamada, ela fala. O outro não quer? Aí não. Aí é com ela. É com ela. Você pregou, falou do amor de Deus e ela não quer ouvir. Não quer, na verdade ela ouviu.
ela não aceitou, e aí é com ela, é com o Espírito, deixa. A minha missão, Deus nos deu uma missão de pregar o Evangelho a toda criatura. Não fazer acepção de ninguém, pregar a palavra para todos. Todos vão ouvir e dizer sim, todos vão ouvir. Até que não ouve, vai ouvir. Alguns vão falar assim, olha, eu aceito. Outros não. E aí, a minha missão é pregar o Evangelho. Eu concluo a palavra hoje, parte dela, falando das 3 desculpas que normalmente nós usamos e que Moisés usou. Quem sou eu? Identidade. Que direi? Preparação, porque eu não estou preparado para falar alguma coisa. E terceiro, eles não crerão, credibilidade. Eles não vão crer, eu não tenho o que falar. Bom, e aí entra um outro pressuposto. Se você não dá testemunho, realmente não vai ter crédito. E talvez o que atormentasse ali o coração de Moisés foi justamente o que ele cometeu lá no Egito, a morte. Matou alguém, talvez. E isso estava ali no coração dele, na mente dele. Eles não vão acreditar em mim, vão dizer assim, olha, você matou, você fez isso, você vivia num palácio, agora você está vindo aqui falar com o faraó. Não, irmãos. Se Cristo apagou o teu passado, ninguém pode reacender ou relembrar, ainda que tente. Não tem autoridade. Seja testemunho em todos os lugares, e a palavra que você vai falar vai ser acreditada no coração das pessoas. Mas dê testemunho de quem você é. Porque às vezes nós entramos em briga que não é nossa, em discussão que não nos cabe e que não nos pertence. E às vezes nós tentamos defender Deus, o réu tentando defender o juiz. Eu nunca vi isso, só a gente. Estamos todos sentados no mesmo banco tentando defender Deus de alguma coisa, como se Deus precisasse de defesa. Que alguém está falando de Jesus Cristo, contrário àquilo que nós cremos, e nós vamos defender Jesus. Ele é advogado, gente. Deus é juiz. E nós estamos no banco do réu. Ele não precisa de defesa. Não entre em brigas que não te cabe. Tem gente que perde de ganhar alguém para Jesus porque está discutindo uma coisa que não lhe cabe discutir, seja gênero ou qualquer outro termo, não te cabe discutir isso. Eu perco o amigo, mas não perco a piada. Mas no caso não é a piada, é a palavra que não cabe. Essa semana, cortou aí, acabou? Cortou? Amém. Não? Pode cortar, por gentileza? Amém. Vou encerrar aqui o momento de oração.